Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Abra a Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 18, verso 33 a 40. Aproveitando que hoje é um dia de votação, de eleição, quero falar sobre este diálogo de Jesus com Pilatos, sobre o tema "O meu reino não é deste mundo". Foi o que Jesus disse a Pilatos no verso 36. João capítulo 18, verso 33 a 40, diz assim a Escritura Sagrada. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos orar nesse momento. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos por esse dia, pelo sustento, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Agradecemos por esse dia de eleições no nosso país. Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para votarmos e traga paz, ó Deus, para todas as cidades, para todo o processo eleitoral. Abençoa agora, ó Deus, o estudo da Tua Palavra e orienta o Teu povo, ó Deus, nas verdades eternas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, o meu reino não é deste mundo, é o que Jesus disse a Pilatos. Muitos pegam esta frase de Jesus, tiram do contexto e usam para dizer que não deveríamos nos envolver com questões públicas deste mundo, com política, com prestação de serviço militar, inclusive algumas seitas defendem isso, essa questão do serviço militar. Alguns dizem que, olha, Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, então nós não nos envolvemos em questões políticas, né? Só que este texto ele precisa ser visto no seu contexto e, obviamente, que nós temos os nossos candidatos, nós nos envolvemos direto ou indiretamente em política, até porque aqueles que são eleitos para governar sobre todos, né? E dependendo de quem está no governo, o povo é abençoado pelo seu trabalho ou não é abençoado pelo seu trabalho. A questão aqui deste texto é importante destacar que Jesus ele não nos chamou para o isolamento da vida social, mas ele nos lembra que o seu reino, antes de tudo, é espiritual e é eterno. É claro que isso significa que partidos políticos e políticos não são o reino de Deus e não devem ser endeusados e nem idolatrados. Muito menos deve-se esperar que um candidato venha, sendo eleito, venha a promover interesses denominacionais, ou apenas evangélicos, mas devemos pensar em políticos que visam o bem comum da sociedade, independente de crença ou outra coisa qualquer. É importante destacar também que Estado e igreja são agências diferentes do plano de Deus, do governo de Deus, dos propósitos de Deus para esse mundo. Então, nós devemos pensar nessa separação também, porque ela é saudável e ela é importante para o desenvolvimento tanto da sociedade como da igreja. A história mostra, todas as vezes que a igreja se tornou Estado e o Estado entrou para interferir nos assuntos da igreja, as coisas não caminharam bem, a história está aí para mostrar isso.
Mas eu quero falar desta passagem então, que é um diálogo entre Jesus e Pilatos, mas pensando no contexto geral, para que chegassem até este momento, né, toda a trajetória de Jesus, né, a sua vida e a perseguição dos judeus a Jesus, por não acreditarem que ele era o Messias que eles esperavam, afinal eles esperavam um Messias político, a gente vai falar disso mais adiante, por ele estar denunciando a falsa religião deles, e por ele estar operando ali transformação no coração das pessoas, mudando pessoas ali, tudo isso é o contexto geral que levou os líderes religiosos judaicos a prenderem a Jesus e apresentarem ele a Pilatos e este diálogo acontecer. Jesus então ele é preso e é levado perante Anás e Caifás, que eram os líderes do Sinédrio, a cúpula religiosa dos judeus. A intenção deles está registrada no verso 14 do capítulo 18 ainda. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, já estava ali, já estavam tramando a morte de Jesus. Só que eles têm que levar Jesus para Pilatos. Por quê? Veja bem, Pilatos era um governador da província romana da Síria, que envolvia Jerusalém e, consequentemente, o povo judeu que ali estava. Então, os romanos eles permitiam que os povos que eles conquistaram, que eles dominavam, tivessem suas legislações locais. Eles tinham autoridade sobre várias questões, mas não podiam matar ninguém, eles não podiam condenar ninguém à morte. Por isso que o Sinédrio vai levar Jesus para Pilatos, porque assim determinava a lei romana. Veja o verso 31 do capítulo 18. Replicou, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Só que aquele encontro, obviamente que ele estava determinado por Deus, o verso 32 nos diz isso, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haveria de morrer, ou seja, a cruz romana, a execução romana. Aquele encontro, então, naquele encontro, antes mesmo de conversar com Jesus, Pilatos quer saber o que está acontecendo. Veja o verso 29. Pilatos saiu para lhes falar quando levaram Jesus e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? As acusações eram basicamente três. Vá comigo em Lucas, capítulo 23, verso 2. Em Lucas, capítulo 23, verso 2. E ali passaram a acusá-lo, acusar Jesus, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Basicamente, essas três acusações em referência à pessoa de Jesus, eles queriam dizer para Pilatos: ele é um malfeitor, não é bom, está subvertendo a nação, não quer pagar impostos a César e ainda diz que é rei. A partir dali, então, Pilatos não vê como ignorar as acusações e vai interrogar então Jesus, que é o texto que nós lemos. E a primeira pergunta é referência ao reinado de Jesus. E é sobre o reinado que essa conversa vai continuar e vai girar em torno do reinado. Aí ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Como nós sabemos pelo restante dos evangelhos, Jesus geralmente não respondia com sim ou não para os seus opositores. Ele fazia isso, ele fez isso muitas vezes com fariseus, saduceus. Com Pilatos não seria diferente, até porque se Jesus dissesse sim, sou rei, Pilatos o iria considerar de fato líder político, um líder religioso, um líder político. Porque o pensamento de Pilatos era em relação a um reinado político, a um governante entre os homens, digamos assim. O que Jesus obviamente não era. Se Jesus dissesse que não era rei, ele estaria faltando com a verdade, porque no âmbito espiritual, Jesus é rei. E, num sentido mais abrangente, ele é rei
sobre todo o universo. Então Jesus pergunta para Pilatos: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Então Jesus continua com aquele diálogo, não responde nem que sim, nem que não. Certamente aquilo deve ter deixado Pilatos nervoso, que ele era uma autoridade romana questionando um prisioneiro. Pilatos então responde: porventura sou judeu? Dá para ver a irritabilidade dele aqui, que ele fala: olha, lógico que eu não sou judeu, foram eles que te entregaram. E que fizeste? O que você fez? Mais uma vez, diante daquele questionamento que Pilatos faz a Jesus, né, embora Pilatos não acreditasse, penso eu, que Jesus fosse uma espécie de revolucionário, ele queria saber por que Jesus estava ali, e depois ele vai perguntar se de fato ele era rei ou não, porque ficou em dúvida ali. E é importante destacar que essa questão do reinado era algo que os judeus esperavam. Por causa da tradição, muitas vezes errônea deles ao longo do tempo, eles esperavam um rei, um messias político, guerreiro, que viesse para conduzir o povo em liberdade do domínio romano. Veja lá em João capítulo 6, verso 15. Jesus havia multiplicado pães e peixes. E aí a multidão ficou alvoroçada e falaram: olha, esse é o profeta mesmo. Viram um sinal ali da multiplicação, e no verso 15 do capítulo 6 de João está escrito: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquele povo olhou para Jesus e falou: é ele, é o rei. Vamos arrebatá-lo, levá-lo à força para Jerusalém, para proclamá-lo rei, para que ele domine sobre nós e nos faça livres do Império Romano. Parece que na ideia do povo, alguém que fazia milagres, que era um profeta como aquele descrito por Moisés em Deuteronômio 18, tinha credenciais para ser um messias político ali, um rei ali que ia libertar o povo de Roma. Mas é claro que o interesse de Jesus era muito mais amplo do que simplesmente libertar judeus do Império Romano. Seu interesse é espiritual, seu interesse é eterno, seu interesse é na vida dos homens. Claro que isso envolve também os reinos deste mundo, obviamente que envolve isso, sem dúvida, mas o fato é que Jesus Cristo está com a sua missão de ir até a cruz ali para redimir pecadores. Jamais aceitaria aquilo que eles queriam. Então Jesus ele vai buscar responder o que Pilatos perguntou no versículo 33. És tu o rei dos judeus? Tendo em vista esta pergunta que Jesus vai continuar o diálogo a partir do verso 36. Perceba que Jesus não responde Pilatos. Pilatos diz: o que você fez? Jesus não fez nada para estar ali naquele tribunal. Ao contrário disso, ele é inocente e ele vai pregar, vai falar do seu reino para Pilatos. E no verso 33, 36, ele vai falar: então, o meu reino não é deste mundo. Então, a primeira coisa que Jesus faz é que, ao responder que o reino dele não é deste mundo, ele está deixando implícito que ele é rei. Que ele é rei. Porém, seu reinado é de domínio espiritual. Ou, em outras palavras, é um reinado de domínio no coração dos homens. Abra comigo Mateus capítulo 13, verso 43. Mateus capítulo 13, verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está explicando a parábola do joio e do trigo e está falando do seu reinado. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ou seja, é um reinado na vida dos homens. Claro que Jesus, é rei sobre toda a terra, a gente já falou sobre isso aqui, mas ele está falando de um reinado particular na vida dos homens. Em segundo lugar,
Jesus deixa claro que o seu reinado não é deste mundo. Se não é deste mundo, não é um reinado que envolve simplesmente o domínio humano, um domínio de nação. Tanto que Jesus vem exatamente quebrando toda essa ideia nacionalista dos judeus, porque o seu reino é também para os gentios. Nós vemos isso nas cartas, nós vemos isso nos evangelhos, no livro de Atos. O seu reino não ser desse mundo implica que Jesus é rei, implica que o seu reinado não é nacional simplesmente, ele não é rei da nação A ou B, mas ele é rei sobre todos os povos e mais especificamente sobre o seu povo eleito, salvo por ele. É interessante que Jesus ele vai falar com Pilatos já no capítulo 19, quando Pilatos o advertiu, quando Jesus não lhe deu resposta mais, Pilatos falou assim: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus falou: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Veja que se Jesus quisesse uma luta armada, ele teria permitido que os seus discípulos fizessem isso. E ele fala isso no verso 36, né? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, eles não se empenharam. Inclusive, Jesus mandou Pedro colocar a espada na bainha quando foram prendê-lo no Getsemane. E Jesus falou com Pilatos, né, conforme nós lemos aqui, que a autoridade, até a autoridade que Pilatos tinha sobre ele, foi dada por Deus. E a sua missão, ela tem um caráter eterno e não transitório. Isso é importante, irmãos, nós destacarmos. Porque se o reinado de Jesus fosse desse mundo, ele seria imperfeito. Ele seria falho. E toda a nossa fundamentação, toda a nossa base de fé, de crença no Salvador, no Messias, Jesus Cristo, cairia por terra. Porque nós não teríamos nenhuma segurança eterna como nós temos agora. Porque o reino de Cristo, ele não é deste mundo. Ele é rei sim, mas o seu reino, ele é eterno. E nada pode nos separar do reino e do rei Cristo Jesus. Isso é importante de se destacar. Uma terceira ênfase de Jesus ao responder a Pilatos é que o seu reino ele é especialíssimo na vida de todos os que dão crédito à verdade, ou seja, todos que creem nele, porque ele é a verdade. Veja o verso 37. Então lhe diz Pilatos: logo tu és rei. Pilatos não entendeu nada, é lógico, do que Jesus estava falando, cego espiritualmente que estava. E aí Jesus responde: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos não era da verdade, porque Pilatos não ouvia a voz de Jesus. Inclusive, irmãos, importante destacar, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando dele mesmo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem são aqueles que têm a vida, né, dentro deste reino? São aqueles que creem. E aqueles que creem, estes que são capazes de buscar o reino de Deus, esses que são capazes de orar, esses que são capazes de dizer: venha o teu reino, são esses capazes de dizer que o próprio Jesus diz que entrarão no seu reino eterno. São esses que têm a sua vida fundamentada na verdade. E a verdade é Cristo. Então é por isso que Jesus diz a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é essa verdade. E Pilatos ele vai concluir aquele diálogo com Jesus dizendo: logo tu és rei, né? Nós já falamos sobre essa questão aqui da sua falta de entendimento. E ele então vai encerrar aquela conversa com Jesus, pelo menos momentaneamente, que ele vai voltar a conversar com Jesus no capítulo 19, porém
Jesus não vai responder a Pilatos a não ser para dizer aquilo que nós já lemos no verso 10 e no verso 11. E Jesus, ele então deixa claro para Pilatos que Pilatos, ele não está compreendendo quem está diante dele. A verdade estava diante de Pilatos. E Pilatos não enxergou isso, né? Não ouviu a voz de Jesus. Pelo contrário, ele entregou Jesus para ser crucificado. Jesus falou com ele no verso 11 do capítulo 19. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos também teve a sua parcela de pecado na crucificação de Jesus, embora Judas e os líderes fariseus tinham uma parcela maior, segundo Jesus. Quero concluir esse breve estudo sobre o reinado de Jesus não ser deste mundo com alguns apontamentos para nós. Primeiro, como você deve ter percebido, o reino de Jesus ele não é político. Nem no sentido do que Pilatos pensava, ele ser o líder da nação judaica, liderando a rebelião dos judeus, nem como alguns pensam no âmbito de política nacional. Jesus, ele não representa nenhum partido. Isso é importante, irmãos, de nós pensarmos, principalmente no tempo em que vivemos, em que a política tem se polarizado muito. A gente precisa entender as soberanias de esfera do Estado e da Igreja. Olhar para o que Jesus está ensinando na Escritura Sagrada, mostrando que ele não se identifica com partidos ou nações, ele se identifica com o seu povo, que obviamente está ligado a partidos e nações, é claro, né? Com toda certeza. E que é claro que quando nós vamos votar, nós estamos pensando, ou devemos pensar, né, usando do bom senso, da sabedoria, das orientações da palavra de Deus, em escolher candidatos, né, que de alguma maneira, digamos, sejam preservadores da vida, que queiram bem para a população em geral, que queiram o bem para a sociedade, que queiram fazer aquilo que é correto e justo, né? Mas nós não podemos, com isso, simplesmente associar Jesus Cristo, a sua pessoa, o seu reino, a um político, a um partido político, né? Não devemos pensar dessa maneira. É interessante também uma outra conclusão é que nada nas palavras de Jesus diz que os cristãos devem se isolar e se isentar de envolvimento com política e com questões públicas. O problema é os extremos, porque veja bem, Jesus ele diz: dai a César o que é de César, ou seja, pague os impostos que é devido. A Escritura Sagrada diz que nós devemos respeitar as autoridades humanas, porque elas são constituídas por Deus. Esse texto está em Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e elas foram instituídas por Ele. Isso quer dizer que até aquele mal político foi Deus que permitiu que ele estivesse no governo, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, que se resistem entrarão sobre si mesmo condenação. E aí vai continuar o texto falando a respeito da espada que ela traz, né, que nós devemos nos sujeitar a elas, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E nós devemos pagar tributos, nós devemos pagar tudo, a todos, aliás, o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e honra, e honra. É o que a Escritura Sagrada está dizendo para nós. Então, a Bíblia diz também que nós devemos orar pelas autoridades.
aí orar não apenas por aquele que eu gosto, né, mas orar por todas as autoridades, por todas as lideranças. Nós devemos isso, a Escritura nos chama a todos esses compromissos. Então, embora Jesus não se identifique com partidos políticos, ele nos chama às nossas obrigações, né, de pagar os impostos, orar pelas autoridades, respeitar e tudo mais que envolve a questão pública. Então, não há nada de errado em nos envolvermos com política, com questões públicas, até devemos estarmos envolvidos, influenciando na medida do possível, sendo sal e luz. Mas devemos tomar cuidado com os extremos. Quando Jesus, então, ele fala também que o seu reino não é deste mundo, não está ali, ele não está dizendo, por exemplo, que nós deveríamos votar apenas em candidatos evangélicos, principalmente aqueles que querem uma espécie de céu na terra antes da vinda de Jesus. E se você fizer uma pesquisa, você vai ficar assustado em saber quantos candidatos evangélicos estão querendo um reino messiânico sem Messias, sem Jesus na terra. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nem sempre aquele que carrega a alcunha de evangélico, ele de fato está apto para ser um bom governante. Deveria estar, mas infelizmente nem sempre aquele que carrega a alcunha de evangélico está. Então nós devemos analisar candidatos não simplesmente pela sua orientação religiosa ou denominacional, né? Muitas vezes até questão denominacional, eu vou votar apenas no candidato que é da minha denominação. Precisamos pensar mais amplamente nessas questões e lembrar sempre da separação igreja e Estado. Bom, o reino de Deus, o reino de Jesus não é deste mundo e ele não procede dos homens. Então, como nós falamos aqui, ele não é imperfeito e nem tem fim. E Jesus reina para todo sempre, conduzindo a história para a sua própria glória. John Piper escreveu não, ele fez um vídeo, né? Um pequeno vídeo, por ocasião da corrida presidencial nos Estados Unidos, foi essas semanas, algumas semanas aí atrás. E uma das frases desse vídeo diz assim: um dia a América, com sua breve história e todos os seus presidentes, serão uma nota de rodapé na história mundial. E o reino de Jesus permanecerá inabalado para sempre. Escreveu isso foi John Piper. Então, nós podemos pegar ali e contextualizar as palavras dele. Um dia a América, não só a do Norte, mas o nosso país, todo mundo e todos os seus presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores serão uma nota de rodapé na história mundial, mas o reino que permanece é o reino de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Esse é o reino de Jesus. Esse é o reino daquele que disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Meus irmãos, é desse ponto de partida de que nós cristãos pertencemos a esse reino inabalável que nós devemos votar no dia de hoje. É dessa perspectiva. E não só votar no dia de hoje, mas é desse ponto que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Isso em relação não apenas a questões de política, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque o reino a qual nós pertencemos, ele é inabalável. Não é deste mundo, mas é inabalável. E nós vivemos neste reino já agora, mas ainda não plenamente, porque esperamos a sua consumação. Enquanto isso, estamos aqui,
devemos nos envolver, devemos escolher com sabedoria os nossos candidatos, devemos votar, devemos fazer tudo aquilo que for necessário e que for contribuir para a vida comum, para o bem comum. Mas sem esquecer isso, que o reino de Jesus não é deste mundo e é um reino inabalável e nós pertencemos a este reino, a esse rei, somos os seus súditos. Que Deus o abençoe e te dê sabedoria para votar no dia de hoje. Fique em paz, tenha um bom domingo. Que Deus os abençoe. Amém.